espírito e Deus entende linguagem espiritual. Gramática não é o suficiente para entender a voz de Deus. Conhecer gramática, regras gramaticais, conceitos etimológicos não é suficiente para nós entendermos o significado das coisas profundas do espírito. Mas para nós entendermos Deus profundamente, nós precisamos mudar de dimensão. Todo filho de Deus deve ouvir Deus. Existem naturalmente algumas limitações que não nos permitem ouvir Deus. Existem algumas coisas que nós também podemos fazer, muito importantes, para que o nosso ouvido se abra para a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, como todos nós sabemos, a linguagem é uma capacidade que está em nós para que nós consigamos nos manter conectados, sincronizados uns com os outros. Portanto, através da linguagem, nós expressamos ideias, pensamentos e nos conectamos uns com os outros por intermédio da linguagem. Diga linguagem. Ora, logicamente que para nós nos entendermos, nós temos que falar dentro do mesmo código linguístico, porque toda língua tem um código linguístico. Portanto, eu não tenho como lhe entender se eu não entender o seu código linguístico. Nem você tem como me entender se não entender o meu código linguístico. Portanto, para que a comunicação seja eficaz, ela deve acontecer na mesma dimensão. Ela deve acontecer no mesmo level, no mesmo nível. Portanto, nós devemos sincronizar uma comunicação no mesmo nível com Deus, para que consigamos ouvir Deus. Portanto, o primeiro passo que eu gostaria de falar é mudando de dimensão. Para ouvir Deus, nós precisamos de mudar de dimensão. Não temos como ouvir Deus na nossa dimensão. Não temos como perceber as coisas profundas de Deus na nossa dimensão. Aleluia! A dada altura, Jesus estava reclamando porque as pessoas não estavam a entender aquilo que Jesus estava a falar. Ele falava na mesma língua que as pessoas, mas as pessoas não estavam a perceber aquilo que Jesus estava a falar. Porque Jesus, ele tirava as suas palavras da dimensão espiritual, trazendo esta mensagem dentro do código linguístico que eles estavam a usar na altura, mas as pessoas não conseguiam entender. Quer dizer que gramática não é o suficiente para entender a voz de Deus. Conhecer gramática, regras gramaticais, conceitos etimológicos não é suficiente para nós entendermos o significado das coisas profundas do Espírito. Mas para nós entendermos Deus profundamente, nós precisamos mudar de dimensão. Falando nisso, recordo-me que quando eu estava a trabalhar na minha casa, eu contratei um chinês para poder fazer obras lá em casa. E na altura ele tinha acabado de chegar da China. Ele não entendia nada de português. E um dos erros que eu notei em mim é que eu tentei comunicar em português usando o sotaque chinês. Você está a rir porque você já fez isso também, não é? Tem alguém que... não é pecado. Tem alguém que já fez isso também? Portanto, o chinês não estava a conseguir perceber porque nós não estávamos sincronizados no mesmo nível linguístico. Nós estávamos a ter um conflito linguístico porque não estávamos no mesmo nível. Um chinês entende outro chinês. Deus é espírito e Deus entende linguagem espiritual. O homem natural não entende as coisas de Deus porque lhe parecem loucuras. Porque a voz de Deus se ouve no espírito e não no natural. Para ouvirmos a voz de Deus claramente, nós precisamos de ir além da gramática. Precisamos de ir além do significado das palavras, mas precisamos do Espírito de Deus em nós, que vai iluminar o nosso entendimento para conhecermos as coisas profundas do Espírito de Deus. Dão glória a Deus de verdade. Portanto, nós podemos dizer que Deus não fala português, Deus fala espirituguês.
E para um melhor enquadramento da palavra espírito português, eu queria trazer a palavra trindade. A palavra trindade é uma palavra que não está na Bíblia, mas que traz um conceito de um Deus trino, que tem três em um. Falar de Deus é falar de três em Deus Pai e Deus Espírito Santo. Para uma definição breve, curta e objetiva, para um enquadramento rápido, nós usamos a palavra trindade. A palavra trindade nos remete quem Deus é na sua composição plena. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Espírito Santo, muito bem. Portanto, veja, quando Deus criou, no projeto da criação, Ele não disse, eu vou fazer um homem à minha imagem e à minha semelhança. Ele não disse isso. Ele disse, façamos. Portanto, Ele reuniu a corte celestial, Deus Pai, Filho e Espírito, façamos o homem, a nossa, plural, quer dizer que é mais de um, não é? A nossa imagem, a nossa semelhança. Quer dizer, nós temos a palavra trindade para definir quem Deus é. Pai, Filho e Espírito. Para nós chegarmos até o Pai, precisamos do Filho. Mas para chegarmos até o Filho, precisamos do Espírito. Portanto, eles têm trabalhos distintos dentro da corte. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Logo, é o Espírito quem nos revela quem é Jesus. E é Jesus quem nos revela quem é o Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém... Não é vai. Ele diz que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer que ele já estava lá. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então facilmente nós entendemos que para termos os nossos ouvidos sensíveis para Deus, precisamos de ativá-lo espiritualmente. É o Espírito Santo quem nos revela as coisas profundas da palavra. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Não se entende a palavra sem o autor da palavra. Você pode ler Bíblia, mas nunca vai conseguir ler Bíblia Sagrada sem o Espírito Santo. Todo mundo pode ler Bíblia. Para ler Bíblia, basta nós aprendermos o abecedário. A, B, C, D e por aí fora. Mas para ler Bíblia Sagrada, nós precisamos do Espírito de Deus para nos revelar as coisas profundas da palavra. Algumas vezes que quando eu estou a ler a Bíblia, pastor, eu passo por alguns versículos que já li no passado. Mas naquele momento em especial, aquele versículo que eu já li 1 milhão de vezes, ele parece que sai do texto, parece que entra até mim, parece que me impacta no espírito. E eu perguntei a Deus, o que é que se passa comigo? Deus disse, isso é rema, meu filho. Isso é quando a palavra sai de palavra, de logos para a revelação. Isso é quando o meu espírito ilumina os teus olhos e você consegue ir além da gramática. E você consegue ir além do português. Filho, entende, lógica é bom, mas lógica não é suficiente para você entender as coisas espirituais. Deus me disse assim, que para você me entender, você precisa se despir do natural e entrar no espiritual. E então vais entender as coisas profundas da minha natureza, daquilo que tem a ver comigo. O homem natural não entende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por isso, estuda mesmo, mas não confia no teu diploma para ouvir a voz de Deus. Estuda, domina a gramática, mas não confia no teu estudo para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não habita no estudo. Para entrar na dimensão de Deus, é necessário que você saia da carne, deixa de lado o teu conhecimento, deixa de lado as tuas capacidades, porque às vezes Deus quer te dar uma palavra que o teu ouvido nunca ouviu, às vezes Deus quer te dar uma palavra que nunca subiu na tua mente, e o que faz
faz sentido quando Deus diz que a minha palavra não volta para mim vazia. Eu pergunto, por que, Deus? Ele diz que a minha palavra, quando ela vem de rema, ela leva até a vida de alguém, ilumina o entendimento de alguém. E de repente esse alguém começa a saltar dando glória, porque entende o que a palavra está a dizer, e entende que aquela palavra é para ele, entende que aquela palavra foi escrita para ele, e de repente ele levanta com fé, ele levanta renovado, e ela volta para Deus com um testemunho. Ela volta para Deus com um testemunho. Ela volta para... Você não está entendendo? A palavra de Deus, quando é liberada, ela volta com um testemunho. Que ela quer dizer que ela vai na tua situação, ela vai na tua circunstância, ela muda a tua circunstância e ela volta para Deus com um testemunho. Nagasadagaba. A palavra fala que a dada altura Maria foi visitar Isabel, sua prima, e quando lá chegou, eu estou em Lucas 1:43, diz que Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, Maria chegou até lá, ao ouvir a saudação dela, ela foi cheia do Espírito Santo, e diz que João Batista, dentro da barriga de Isabel, começou a pular, começou a saltar. Mas um bebê de 6 meses começa a saltar. Por que ele começou a saltar? É porque ele era bebê e na sua concepção era um embrião ainda, mas o seu espírito já estava pronto. Ele entendeu que era o mestre que estava ali. Ele entendeu que era o Messias que havia chegado. É porque o Espírito vai trazer revelação para a tua carne, e a tua carne vai ser renovada, e a tua carne vai começar a saltar. Alguém está a entender? A tua carne vai começar a receber uma injeção de conhecimento que você nunca ouviu, que nunca subiu à tua mente. Aleluia, glória a Deus. Mas mais à frente em Lucas, lá para o capítulo 7, se não estou em erro, diz que, capítulo 7, versículo 9 até 13, se não estou em erro, diz que João Batista já era um homem feito. Era um homem feito. Tinha discípulos e tudo. Então ele manda os seus discípulos ir ter com Jesus. Lá chegaram os seus discípulos trazendo a mensagem do seu mestre, João Batista. E eles indagaram a Jesus. João Batista perguntou a Jesus: és tu o Messias? És tu, ou haverá de vir um outro? És tu aquele que haveria de vir? E eu começo a entender, mas quando ele tinha 6 meses, ele discerniu que era o Messias. Eu posso crer. Mas agora que está mais velho, teve dificuldade em ter a certeza que estava diante do Messias. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque Deus não habita na nossa percepção intelectual. E às vezes o nosso raciocínio lógico pode nos levar a silenciar a voz do Espírito. Quando ele tinha 6 meses, o seu raciocínio lógico estava fechado, mas o seu espírito estava pronto. E ele recebeu, ele começou a pular dentro da barriga da mãe dele. Mas quando era já mais velho, teve um pingo de dúvida sobre a identidade de Jesus. É que Jesus, Deus, não habita na dimensão da lógica, não habita na dimensão da carne, não habita na dimensão intelectual. Deus habita acima do intelecto. Deus habita acima da capacidade intelectual. Quando nós deixamos de dar capacidade ao nosso espírito de ouvir Deus, nós então começamos a dar capacidade da nossa carne falar mais alta. Você está aqui, o teu espírito está desse lado, a tua carne está desse lado. A carne está a puxar-te, mas o espírito desse lado também está a puxar-te. Não, você tem que vir para o espírito. E a carne está do outro lado a puxar-te. Não, você tem que vir para a carne. Mas quando você se inclina para o Espírito, você entende as coisas do Espírito. Porém, quando você inclina para a carne, você tem dificuldade em perceber as coisas do Espírito. É que a carne, a lógica, não entende as coisas do Espírito, pois sempre vão lhe parecer uma loucura.
Sempre vai parecer que não faz sentido. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. O homem cheio do Espírito Santo discerne bem todas as coisas. E uma coisa que a carne faz, ela coloca em dúvida a ação do Espírito.